Olá, sou Márcio da Greener. Nesse capítulo a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é o processo de conexão do sistema de geração distribuída à rede elétrica. E este tema vem sendo um tema bastante importante, à medida que muitas vezes muitos integradores encontrando dificuldades para fazer esse processo com eficiência. Bem, nesse episódio a gente convidou e a gente vai fazer entrevistas, uma conversa, um bate-papo com diferentes agentes de empresas de distribuição de energia, tendo um papel bastante importante desse processo. E o objetivo é saber deles, quais são os problemas que eles enxergam, como que o integrador, o empreendedor poderia se estruturar e estruturar os processos para que essa conexão fosse mais rápida, mais objetiva, mais eficiente. E antes de tudo, agradecendo o apoio dos patrocinadores. Bem, então eu gostaria de ouvir a sua opinião com relação a alguns pontos importantes, algumas perguntas que eu tenho aí para fazer contigo, tá? Qual que, na sua opinião, a principal dificuldade com relação ao processo de aprovação dos projetos de conexão à rede, né? O que faz os projetos aí travarem? Geralmente, os principais motivos de reprovação são referentes à documentação incompleta ou incorreta e até mesmo divergente. Por exemplo, um diagrama unifilar faltando alguma informação ou até mesmo com a divergência de informação com relação ao memorial descritivo. A gente vê muito problema também, porque o módulo 3 do PRODIST diz que a gente tem que informar a ANEEL os dados de registro da central geradora, para a ANEEL fazer ela desenvolve um trabalho de acompanhamento dessas informações, inclusive para tomada de decisão de possíveis incentivos, etc. Então, a gente tem que munir ela desses registros das centrais geradoras, como diz o módulo 3 do PRODIST, com informações de coordenadas, tipo de fonte, potência de geração, quantidade, quando se tratando de fotovoltaico de módulos e marca de inversores. Existem casos também de problema envolvendo o representante legal do cliente, quando o cliente não faz a entrada do processo junto à concessionária. E na grande maioria dos casos, eles não se adequam a alguma obrigatoriedade cabível na parte jurídica, quando é representado por um terceiro, e a gente acaba tendo que pedir alguma adequação nesse sentido. Documentação também não assinada pelos clientes gera algum tipo de reprovação, e até mesmo a lista de rateio dos créditos, quando a gente está falando de autoconsumo remoto, ou geração compartilhada, ou empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras. Geralmente uma má compreensão de como tem que ser feito esse rateio por parte do cliente ou do representante dele. Existem também alguns projetos que precisam de uma avaliação um pouco mais profunda, envolvendo a parte a parte mais técnica no impacto na qualidade no fornecimento, principalmente quando a gente está falando de uma fonte intermitente e renovável, que não é despachada pelo ONS, ou seja, não tem uma obrigatoriedade de fornecimento, e ela pode vir a sair por nuvens ou por vento, depende da fonte, e isso causar algum impacto, algum afundamento de tensão, por exemplo, em níveis superiores aos permitidos. A gente tem que também, como esses estudos às vezes precisam combinar áreas distintas, isso leva um pouco mais de tempo e acaba atrasando a resposta ao cliente. Olha, resumidamente, o que mais atrapalha a aprovação rápida dos projetos é a falta de informações na solicitação de acesso, o preenchimento incorreto de informações nos anexos e no próprio formulário, a declaração incorreta do disjuntor, porque muitas vezes o integrador, o projetista, apresenta um diagrama com o disjuntor que existe na unidade consumidora e ele não é necessariamente aquele que foi liberado pela distribuidora, porque já houve uma troca à revelia, por exemplo, isso é relativamente comum. Também a informação sobre o inversor não ser equivalente à informação que consta no registro do Inmetro é uma outra coisa comum, ou seja, declara um inversor e diz qual é o número do registro. E ao checar o registro no Inmetro, a gente vê que o modelo não é bem aquele. Essas são questões que atrapalham a liberação do parecer de acesso. Também a gente poderia citar uma outra coisa que atrapalha bastante no processo inteiro, que é durante a vistoria
se constatar que o equipamento que foi instalado não é o que estava na solicitação de acesso. Apresenta a solicitação de acesso com um inversor, que é um equipamento crítico para o sistema, mas efetivamente instala um outro inversor lá na unidade consumidora. Bom, aí a vistoria resulta em reprovação. Tem que começar tudo de novo, apresentando uma nova solicitação de acesso com o inversor correto. Basicamente seriam essas as razões para uma demora, digamos, ou para uma não aprovação em diretamente. Um dos projetos que dá mais problema, como eu falei, é a proteção, né? Então, dependendo das grandes usinas, né, elas podem, as usinas, no caso da Copel aqui, se for fotovoltaica acima de 300 kW, vai exigir um projeto de proteção. Então, já se recomenda um profissional que conheça isso no mercado, né, para não ficar batendo muito na trave, né, porque um projeto desses aí, ele passa por uma análise, e cada reprova, às vezes, ele pode acarretar num prazo aí que o cliente pode ser prejudicado. Então, o mais importante é uma boa contratação nessa hora para a parte do projeto. Então, cada nível de potência, ele traz um nível documental que vai trazer um nível de documentário, um nível de dificuldade, talvez, e documental, que vai trazer a necessidade de um especialista mais pronto para isso, né? Eu diria que hoje a parte de projetos assim seriam os mais dificultosos, a parte de ART, a parte de, às vezes, até mesmo aquele formulário de unidades beneficiadas, né, quando são grandes gerações, as outras partes, os documentos mesmo, documentos da unidade consumidora em si, documentos administrativos, assim, eles são hoje mais tranquilos. A Copel, ela tem simplificado as exigências, não somente no que eu te comentei anteriormente, com relação à necessidade de projeto de proteção para inversores, né, ou para projetos fotovoltaicos de 75 kW até 300 kW. Também para, por exemplo, até 10 kW, a Copel tem sido menos restritiva em relação a documentos, ela pede ART, um diagrama, mas coisa bem simplificada, né? Porque esses são os grandes volumes e eles, para não tomar tempo da análise, a gente entende que, já no acompanhamento, que uma análise maior ela não traz nenhum benefício, pelo contrário, ela só acarreta tempo e gente, né? Mão de obra talvez desperdiçada. A gente trabalha com uma simplificação para atender os clientes. Então, eles trazem ART, um diagrama simplificado, vai aumentando a potência, aumenta um pouquinho lá, bota um diagraminha na entrada de serviço, para o pessoal já comparar com o que tem em campo, e tem sido bem simples, sabe? Por isso que o nosso volume hoje aumentou para 300, né? 300 mês, né? Então é uma conexão já mais expressiva, e a gente entende que, em resumo, né, do que eu te falei, o planejamento para usinas maiores, antecipado, antes de fazer a solicitação de acesso, é interessante, ele é importante e necessário, né? E para usinas menores, aí já traz um pouco mais da parceria da distribuidora, né? Que é o que eu falei, que a Copel, ela tá deixando de exigir alguns documentos que no começo ela exigia, né? Então, ela faz uma simplificação, principalmente nas usinas até 10 kW. De fato, são vários os motivos que levam um projeto, né, uma conexão, serem reprovados. Recentemente nós listamos aí da ordem de 10 pontos no seminário recente que tivemos. Eu vou te destacar aqui 4 pontos que são os que, em geral, são os que dão problema. Primeiro, a qualidade geral das informações apresentadas, tanto do projeto elétrico, mas principalmente do coordenograma, e por mais simples que seja, as informações associadas à anotação de responsabilidade técnica. Em geral, possuem discrepâncias que impedem o prosseguimento do projeto. Um outro ponto também que, em geral, provoca reprovação é relativamente ao sistema de aterramento, que muitas vezes ele não segue a norma da empresa e aí ele está incompatível com a potência, né, das instalações que serão conectadas. Então, o sistema de aterramento, o projeto dele, é outro ponto de atenção. Nós destacamos ainda, algumas vezes, a potência da usina superior à potência do transformador que é informado no projeto. Parece ser estranho, né? Mas isso acontece porque, às vezes, faz um pouco de confusão com os inversores, com os transformadores e declara em formulários diferentes, tá certo? E, por último, às vezes, no diagrama unifilar básico, ele informa também dados de inversores e de sequência de dados que ficam diferentes entre os formulários. Então, de uma forma geral, eu resumiria para você a qualidade das informações prestadas nos diversos formulários, o sistema de aterramento, a anotação da responsabilidade técnica e a coordenação da proteção, resumindo bem. Excelente, obrigado.
E falando em questão de velocidade, prazos, em média, na sua opinião, aí, qual que é o tempo médio de aprovação dos projetos, por exemplo, de microgeração? Olha, a gente teve uma dificuldade grande de conseguir dados concretos da parte de conexão. Entretanto, qualitativamente, a gente identificou que esse prazo hoje está superior ao prazo que a ANEEL define. A gente não está conseguindo ainda se adequar ao prazo em função do crescimento da demanda, em função do número alto de conexões. E também um foco grande na automatização de processo, para ver se a gente consegue cumprir mais os prazos. Hoje, qualitativamente, não estamos cumprindo os prazos regulados pela ANEEL. Separando por processo aquilo que compete à distribuidora, né, que em primeiro lugar analisar a solicitação de acesso e emitir o parecer de acesso. Isso a gente consegue fazer dependendo da regional, algumas que têm maior volume ou menor volume, mas, por exemplo, a regional onde eu atuo aqui, que é na região sul do estado aqui em Pelotas, nós conseguimos fazer praticamente 100% das liberações de parecer dentro do prazo de 15 dias da microgeração. Praticamente todas elas são analisadas e, estando tudo correto, né, liberado o parecer de acesso dentro do prazo dos 15 dias. A metropolitana de Porto Alegre, que já tem um volume bem maior, tem um pouco mais de dificuldade, e aí esse prazo é um pouco maior, mas de uma maneira geral gira em torno do prazo regulatório. Nós não temos assim uma grande dificuldade com relação à liberação do parecer de acesso. Depois fica a cargo do cliente fazer a implantação e nos chamar para fazer a vistoria. E aí volta a contar um prazo nosso, que é o prazo de vistoria, que de uma maneira geral a gente atende também. Consegue-se fazer as vistorias dentro do prazo de 7 dias, agendado com o projetista, com o cliente, né? Então, às vezes, dá algum problema com ele, não poder dentro desse prazo, mas aí é agendado e a gente consegue fazer a vistoria. A CE tem vamos dizer, uma vantagem, porque a gente regrou nos últimos 2 anos o pessoal de ligação que está fazendo as vistorias, então eles já têm a condição técnica, o treinamento e materiais, equipamentos para fazer a troca do medidor. Então, o que nós fazemos desde 2 anos para cá, quando migrou da área de projetos, as vistorias migraram da área de projetos para a área de campo mesmo, para a área de ligação. Eles já levam o medidor bidirecional na caminhonete. Se a vistoria dá aprovado, ou seja, se está tudo ok, está tudo correto, já troca o medidor e não gasta aquele outro tempo que a distribuidora teria após a aprovação da vistoria de fazer a troca do medidor, que seriam mais 15 dias para fazer a troca. Nós não usamos esses 15 dias, é zero. Então, se aprovada a vistoria, a troca do medidor é feita dentro do mesmo serviço e já começa a contar o sistema de compensação de energia para aquela unidade consumidora. Eu acho que um dos maiores cuidados realmente é com o planejamento, né, do projeto dele, né? A gente recebe hoje existe um prazo regulatório para atendimento, o prazo de um parecer de acesso é 30 dias para mini geração e 15 dias para microgeração, e quando existir a necessidade de obras no sistema, isso pode dobrar, né? A gente está na regulação. Então, a gente recebe muita conexão entre o cara dar a entrada, ou o cliente, o solicitante, ele dá a entrada, que faz a solicitação de acesso, e pede, por favor, me atenda em 15 dias, 10 dias, aí que eu estou com uma pressa, eu estou com financiamento, eu estou com um cliente, né? E acho que um ponto muito importante é entender o volume que a gente tem hoje desses projetos, né? Na Copel, por exemplo, eu posso falar da Copel aqui, a partir de metade desse ano, quando casou a queda do ICMS aqui no estado do Paraná, que até então se cobrava para micro e mini geração, e também a partir de outubro, com essa revisão da nossa norma que eu falei, a gente passou a receber são mais, mas efetivamente conectar 300 micro e mini gerações por mês, né? Então, é um volume bastante expressivo, né? É um volume que ele acarreta trabalho, ele acarreta necessidade de avaliação, né? Então, hoje, pode ter certeza que a maioria das distribuidoras aí que estão com esse volume vão estar usando
o prazo regulatório na risca, porque a fila é muito grande, né? A fila de pedidos, solicitações, ela é muito grande, né? E a gente tem que trabalhar com o pessoal que a gente tem dentro da empresa, não há um remanejamento interno, né? Até porque, por outro lado, também a reguladora, né? Ela exige esse enxugamento das distribuidoras, né? Então, hoje, vai se trabalhar com a regra embaixo do braço para poder atender conforme a necessidade da ANEEL e do cliente também, logicamente. Até pelo porte das instalações, você já bem identificou, os tempos são completamente diferentes, né? O processo de microgeração ele é extremamente mais rápido e mais fácil, tanto de projetar quanto de instalar, que é o que se chamam de telhados, né? Os rooftops, né? Tá certo? Então, a resposta da concessionária, o prazo interno, até a emissão do parecer de acesso é da ordem de 30 dias, e aí ficando pronto, ele fazendo as assinaturas, os contratos todos, é extremamente ágil o processo de conexão, se não depender de obras, vamos dizer assim, e que, em geral, as microgerações, em raras exceções, dependem de obras. Então, é quase que um prazo mais dele próprio concluir suas instalações e fazer a solicitação da conexão. Então, de um modo geral, a microgeração resumiria aí, entre o pedido da solicitação, sua autorização e ele poder estar conectado, se ele for ágil, em um intervalo da ordem de uns 3 meses, acho que é uma boa referência. A minigeração é um capítulo à parte, porque ela vai depender, como você mesmo disse, é acima de 75, mas pode chegar a 5 mega. Então, são escalas muito diferentes de conexão, tá certo? Recentemente, como eu disse, nós fizemos aqui um seminário envolvendo todos os empreendedores de Minas, nós estamos fazendo uma modernização dos nossos processos, para que a coisa se torne mais célere. E aí eu vou te dar referências para esse processo baseado nesses estudos nossos. Nós separamos o processo entre a solicitação e a conexão em 2 etapas. A primeira vai até a emissão do parecer de acesso, que é a fase em que ele obtém as condições para ele se conectar e a gente detecta que precisa ou não de obra. Essa etapa, né, o nosso prazo interno, ele está baixando de 90 para 60 dias, o tempo total previsto. Em geral, está se gastando um pouquinho mais, porque, como eu te disse, a demanda junto à nossa empresa está muito alta e nós estamos nos ajustando para atender melhor. Mas então nós estamos baixando o nosso tempo de referência até a emissão do parecer de acesso de 90 para 60 dias. A segunda fase, e que talvez seja que você mais se interessa aí na pergunta, que é o prazo até a conexão, ele vai depender das obras que são necessárias para a conexão e aí está muito associado ao porte do empreendimento, tá certo? Eu te diria que quando são conexões que dependem apenas de modificação de rede, nas nossas redes de distribuição de média tensão, que em geral são essas comuns da rua, etc., não vou fazer aqui uma explanação muito técnica, mas em geral esse tipo de rede, né? Ele tem, quando emite o parecer de acesso, ele tem uma validade de 120 dias. Vamos desenhar um cenário aqui em que ele no dia 1 de validade vem aqui, assina os contratos e negocia conosco. Então, se são obras somente de média tensão, eu te diria que da ordem de 6 meses, ele tem condição, claro, que se ele está com um empreendimento também, ele dá conta de conectar a parte dele. Aí eu estou falando só do esforço junto à concessionária. Da ordem de 6 meses. Esse prazo pode ser reduzido muitas vezes à metade se ele usar da modalidade de contratação de empreiteiras credenciadas do mercado, né? Ele tem essa opção. Então, eu colocaria que 6 meses o tempo normal e se ele usar da opção de empreiteiras credenciadas da ordem de 3 meses. Se a conexão for mais robusta, for uma potência maior, e se por acaso o ponto do sistema elétrico que ele está conectando depender de obras no que nós chamamos de alta tensão, tá certo? Muitas vezes são necessários até ajustes nos equipamentos de proteção dos sistemas de retaguarda, de extra alta tensão. Eu estou colocando um processo mais complexo. Esses prazos podem ser superiores a 12 meses, tá certo? E também esses prazos podem ser reduzidos, às vezes até em 50%, aí 6 meses, 8 meses, 9 meses, dependendo do porte, se for também utilizada a modalidade de empreiteiras de construção. Claro que eu tomo muito cuidado ao colocar essas referências, a gente gosta de apoiar bastante esses canais de informação e colocar valores para as pessoas terem ideia, mas tem que deixar muito aqui reservado que é caso a caso, projeto a projeto, porque depende das situações do sistema elétrico que está sendo conectado. Aqui é só para dar linhas gerais. Do ponto de vista regulatório, o que você acha que a gente, né, todo o setor elétrico, sobretudo a ANEEL, poderíamos fazer para otimizar esse processo? O que mais você poderia sugerir aí? Puxa, se a gente fizesse isso, facilitaria, melhoraria o processo. O primeiro ponto seria referente a análises complexas por falta de padronização e excessos de informações não diretamente pertinentes a esse processo de conexão. Como se
cita lá no módulo 3 do PRODIST, na hipótese de alguma informação de responsabilidade do acessante estar ausente ou em desacordo com as exigências da regulamentação, a distribuidora deve notificar o acessante formalmente de uma única vez sobre todas as pendências a serem solucionadas. E também não permite a distribuidora solicitar nenhum item adicional. Faz com que seja restrito manobras que visem padronizar e assim ganhar tempo e automatizar processos de uma forma que seja possível agilizar e ganhar velocidade nessas análises para conectar o cliente mais rápido. Para te exemplificar, nós já recebemos solicitações aqui, uma única solicitação com mais de 20 arquivos, totalizando mais de 200 páginas em uma única solicitação. E cabe a nós verificar toda a documentação para ver se não tem alguma coisa fora, porque a gente teria que avaliar todas as pendências numa única vez. Esse tipo de questão acaba atrasando a não padronização de um memorial descritivo. Eu acho que há uma coisa muito importante seria o órgão regulador tomar algumas diretrizes para padronizar a forma de ingresso, deixar mais restritos os campos, de forma que a gente consiga ganhar agilidade no processo, já que são processos massivos e hoje está de uma forma muito aberta, muito solta, referente a como essa documentação tem que ser enviada, e essa avaliação acaba passando muitas vezes pelo caráter humano de ter que verificar item a item. E mais focado na eficiência do processo, pela regulamentação atual, também no módulo 3 do PRODIST, a distribuidora deve avaliar cronologicamente as solicitações de acordo com o protocolo de atendimento do cliente. Dessa forma, tecnicamente falando, não é possível trazer soluções de conexões que precisam de uma adequação na rede, uma obra, por exemplo, de reforço, de uma forma eficiente, e também respeitando até mesmo o menor custo global. Isso implica em obra dispersa, às vezes você tem uma obra em andamento, aí ela concatena com um novo cliente pedindo uma solicitação naquele mesmo ponto, então gera um retrabalho de análise, talvez a gente precise até fazer uma avaliação mais profunda de uma reconfiguração estrutural daquele alimentador para poder conectar aquele cliente no tempo. Assim, como sugestão, como é feito em alguns países, se você cria um período aberto, uma determinada janela para os clientes, todos os clientes fazerem a solicitação em determinado, seria mais fácil a distribuidora, mais fácil, mais otimizado e de menor custo para a sociedade. Talvez uma padronização de documentos, por exemplo, um dos anexos que o formulário do PRODIST determina que tem que ser apresentados é o memorial técnico descritivo. Bom, só isso, memorial técnico descritivo, não tem nenhum detalhamento sobre que informações técnicas tem que vir nesse memorial. Então, nós temos memoriais de 30 páginas e temos memoriais de 5 páginas. Eu analiso projetos que vêm, solicitações de acesso, que vêm com gamas completamente diferentes, assim, graus do que o pessoal apresenta, né, os projetistas. Então, talvez uma padronização dessas informações fosse útil. Isso poderia ser feito até pela própria distribuidora, essa padronização. Estou fazendo uma autocrítica aqui. Talvez fosse interessante a gente padronizar, olha, o memorial tem que ter essa informação. Pronto, a gente teria uma agilidade maior na análise. Eu acho que a ANEEL ela fez muita coisa assim, né, nesse sentido, na revisão, né, da norma, desde o começo, desde a 482, agora quando teve a revisão da 687, que revisou ainda a 482 de 2012, mas a 687 de 2015 ela trouxe algumas coisas interessantes com relação a prazo, de historia, né? Então, assim, eu entendo hoje que ele é bem simplificado, porque isso daí eles têm uma facilidade muito grande, né? Talvez a dificuldade documental ela seja mais visível, assim, em empresas que estão começando, né, a trabalhar com esse segmento de geração distribuída. Mas depois de um tempo o pessoal tem passado, inclusive tem empresas, tem casos em que a Copel, ela tem uma fila, mas depende do caso, quando chega na vez de analisar em poucos minutos, às vezes, de análise, depende do caso, mais simples, ele já passa para a próxima etapa, né? A gente não pode, por exemplo, pegar um caso mais simples e passar na frente do outro por questão de isonomia, mas a gente, pela fila que a gente trabalha, a gente vê que alguns casos são muito fáceis de serem despachados, né, para o cliente, já para ele começar a execução e chamar a gente para a vistoria. Eu entendo que ela foi bem já assertiva na questão documental, né? A simplificação dela para pequenas usinas hoje está bem interessante. Inclusive, pondo números aí para ilustrar a nossa resposta,
A nossa área de concessão, aqui onde a CEMIG atua, ela hoje, até estava consultando há pouco, por isso eu fiquei offline aqui um tempinho, nós estamos hoje com aproximadamente 1/4 da carga de geração distribuída conectada no país, números de hoje no site da CEMIG. Para que você tenha uma ideia, somente mini geração, que em geral são os que têm maior complexidade de acesso, né, os projetos de usinas de mini geração, nós tivemos em 2017 100 pedidos de acesso na CEMIG, tá certo? E esse ano, de janeiro a setembro, foram 500 já realizados. Isso mostra a curva exponencial que o nosso estado está recebendo de demanda do assunto, tá certo? Então, até por isso, o nosso estado, a nossa concessionária, ele está tendo uma oportunidade à frente de outras concessionárias de estar passando por uma série de situações não previstas na regulação. Então, de um modo geral, e aí respondendo a sua pergunta, eu diria que os principais pontos que a gente tem a sugerir para o órgão regulador, e já o temos feito, são na linha, né, de complementar a resolução com dados cadastrais para o processo de análise. Porque surgem muitas dúvidas, o que pode, o que não pode, o que é autorizado, o que é correto, que custo que é de quem, e essa coisa como um todo não está de todo ainda bem resolvida na regulação. Então, para dar exemplos aqui e tornar nossa resposta mais específica para você, eu diria que, por exemplo, para que a concessionária faça uma avaliação se as áreas das usinas são contíguas, a regulação não está de todo clara. Então, um primeiro ponto é o regulador deixar aí uma regulação um pouco mais clara sobre o que é contiguidade, né? O que são usinas em espaços contíguos. Outros exemplos que a gente poderia citar são com relação às autorizações que a concessionária pode pedir aos integradores, aos líderes de consórcio, em relação ao que ela transaciona junto à concessionária em nome de seus consorciados. A regulação é muito restritiva e o mercado de empreendedores ele tem pressa e nem tudo nos é autorizado pela regulação e isso está provocando um descompasso, né, de fluxo e rapidez de informação. E por último, né, para que a coisa fique mais bem resolvida também, alguns detalhes técnicos para a hora de formação do preço para conexão, né, do projeto. A linha de corte do que é uma obrigação da concessionária, do que é uma obrigação do empreendedor que está concessionando, está acessando, e aí a gente ilustra que o regulador, é importante que a gente olhe o lado do regulador, ele tem em vista a modicidade tarifária, que é não transferir para os demais conectados do país custos que são de natureza específica. Então, é um assunto de natureza complexa e todos esses pontos a gente tem contribuído aí com o regulador para que a coisa melhore para todos nós. E assim, na sua opinião, assim, o que você diria pro integrador, para a empresa que está submetendo um projeto para aprovação, né, conexão à rede? Quais são as 5 dicas principais? Olha, tem que fazer isso, presta atenção nisso, nisso e nisso. Assinatura de documentação, verificar o casamento entre dados de memorial descritivo e diagrama unifilar, isso gera muita reprovação. Verificar registro de inversor, porque ele pode ter, às vezes, ter registro suspenso, não ter o registro necessário, representante legal, que muitas vezes também não dá certo, a gente não consegue ter a aprovação por algumas obrigatoriedades que não condizem com o que precisa. Acho que está havendo aqui em Minas uma combinação de alguns fatores que tem proporcionado meio que essa corrida da energia renovável, né? Se a gente pode assim chamar. Acho que a questão do mercado internacional, a chegada da China e a redução dos preços dos componentes de um modo geral nos últimos 3 anos, mas mais acentuado recentemente, é um driver sensacional para o fotovoltaico, especialmente norte e noroeste de Minas, onde nós temos imensas áreas com boa posição do mapa solar e a custos assim bastante acessíveis ainda se comparados com outras regiões. E por último, talvez um vetor não menos importante que os demais, a CEMIG ela tem uma capilaridade das redes no estado muito interessante. Então, diferentemente de outras áreas do país que ainda estão com as redes distantes, nós já estamos muito próximos de todos os pontos. Isso, de alguma forma, facilita ou reduz os custos envolvidos nos empreendimentos, né? Sem contar que os benefícios aí tarifários, né, os benefícios de tributos que foram concedidos aqui em Minas são um enorme indutor disso daí. Acho que isso tudo está contribuindo aí para a questão da energia renovável no nosso estado. Muito obrigado pelas informações, foram informações realmente muito valiosas para ajudar o integrador, para ajudar aí o empreendedor a tornar esse processo mais eficiente, né,
entregar aí para vocês, submeter a vocês uma base de informações realmente bastante alinhada com o que vocês precisam. Então, eu queria agradecer a sua participação. Muito obrigado realmente aí pela colaboração, pela contribuição aí que você está dando para todo o mercado. Agradeço a disposição para participar no que for necessário. Eu que agradeço e agradeço a oportunidade. Fico à disposição. E eu te diria que vocês estão fazendo um papel interessante no sentido de compartilhamento de informações para quem quer entrar nesse meio e ter aí uma referência. Eu acho que vocês estão trilhando um caminho interessante aí para que o setor possa ter organizado informações e compartilhá-las de uma maneira produtiva. Parabéns pelo trabalho. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite por fazer parte desse painel da Greener, que vai contribuir muito para o crescimento da geração distribuída no Brasil. Muito obrigado.